Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa, a Igreja Batista Vida Abundante, Pastor Daniel Entrevista. É um prazer poder estar conversando com você, estar aqui dialogando com você, trazendo coisas do reino para você que está nos assistindo. Que Deus te abençoe com mais esse novo programa. E hoje eu tenho a honra também, a satisfação e a grande alegria de receber não apenas um pastor, mas um amigo pastor. É o pastor Davi Munhoz. Ele é pastor na Igreja Batista Betel em Bauru, teólogo formado. Ele é pastor já há 5, 6 anos, né, pastor? E também capelão. E é um tema que nós vamos procurar explorar um pouco por causa dessa experiência que ele tem tido. Pastor Davi Munhoz está aqui do meu lado. Como vai, pastor? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Para mim é um prazer recebê-lo aqui nesse dia. A alegria do meu coração é muito grande. E vamos tentar explorar o que você pode dar para esse pessoal aí. O que você pode trazer de informações, de conhecimento e do que a palavra de Deus tem para cada um dos nossos youtubers ou internautas, não é? Quem estiver se associando ao programa. E queria que você desse uma saudação, se possível. Bom dia a todos. Aqui, né? Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação participar desse programa. E é uma satisfação, pastor Daniel, estar aqui com o senhor, ter a honra de ter sido convidado pelo senhor, pelo pastor Rogério também, né? E espero que nós possamos contribuir com alguma coisa, né? Aí nesse programa de entrevistas. Amém. Então, pastor Davi, a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor, a você... Você é melhor. Você é melhor. Você é melhor. Você é mais novinho, né? Eu sei que você está terminando um curso de capelania, né? Já há 4 anos. Então eu queria que você mostrasse aqui para nós o que é a capelania, o que é ser um capelão, ou assim, o que é ser um pastor capelão. Bom, fique à vontade, viu, pastor? Algumas vezes, quando se usa esse termo capelania ou capelão, poucas pessoas sabem o que significa, até pessoas que são da área, né? Mas a capelania hospitalar, ele é um serviço organizado dentro do hospital que visa fornecer apoio e assistência espiritual para os pacientes, acompanhantes e os profissionais da saúde, né? E nessa ação da capelania dentro do hospital, a capelania ela usa várias ações para fazer isso, para levar esse apoio espiritual, né? E sempre usando a palavra de Deus, né? O aconselhamento bíblico ele é bastante presente na atividade da capelania hospitalar. E a capelania hospitalar, como eu já disse, ela se vale de várias ações para fazer isso. Então nós temos, dentro das atividades, nós temos as visitações leito a leito, nos vários setores do hospital. Nós temos também o trabalho de música no hospital, tanto de músicas religiosas, músicas que nós cantamos nas igrejas, né, músicas que tratam do evangelho, como também de música clássica ou até músicas populares, né? Música popular brasileira. E nós levamos músicas no hospital. Aqui, por exemplo, em Bauru, nós fazemos essa atividade no hospital de base, no hospital estadual, perdão, e estamos pleiteando para procurar levar também esse trabalho no hospital de base. Então nós temos aí o trabalho de músico, visitação leito a leito. Nós temos também outras atividades como o artesanato. Então nós temos uma equipe, hoje a nossa equipe geral de capelania hospitalar conta com quase 30 pessoas. É um número expressivo, né? Quase 30 pessoas. E que trabalham, alguns componentes dessas 30 pessoas
elas atuam nessas diversas áreas. Então nós temos o artesanato, que é feito com os profissionais de saúde, que é feito com cuidadores, é feito também até mesmo com os próprios pacientes, né? Visando amenizar o sofrimento, né? Amenizar o ambiente. E a capelania hospitalar, ela entra exatamente dentro do projeto de humanização hospitalar. Aqui no nosso país é algo assim, algo até recente, essa iniciativa de humanização hospitalar, ou seja, é procurar tornar o hospital mais humano, né? Visando colaborar com todo o trabalho eficiente que já é feito pelos médicos, pelos enfermeiros e por todos os profissionais do hospital. E o capelão, o pastor capelão, a área dele é exatamente coordenar as ações da equipe de capelania hospitalar dentro do hospital. Então o pastor capelão, ele coordena, ele gerencia essa área no hospital, ele também treina pessoas para isso, capacita pessoas para isso, e o pastor capelão, se há esse interesse do hospital, ele pode fazer parte da equipe multidisciplinar do hospital, que trata de vários casos, especialmente dos casos mais complicados, mais difíceis, né? Porque nós sabemos que a medicina, né? A medicina e hoje diversos outros campos da ciência tem procurado enxergar o ser humano de uma maneira integral, né? Não tratar apenas do corpo ou a enfermidade da pessoa, mas saber que também ali aquela pessoa, aquele paciente, ele não é apenas uma enfermidade, ele não é apenas o portador de uma enfermidade, mas ele é uma pessoa que tem uma história, tem uma família, ele tem sentimentos, ele tem uma maneira de encarar o sofrimento, a dor, né? O nosso papel é exatamente de entrar para ajudar nessa parte, né? A família geralmente acaba sendo envolvida nesse trabalho. Sim, a família tem um papel muito importante na vida do paciente, muito importante. E há famílias que contribuem para o sucesso do tratamento, né? Ou no caso de uma pessoa que já está em cuidados paliativos, a família também vai colaborar para que se a pessoa sofra o menos possível no fechamento do último capítulo da sua vida, né? Porque às vezes é difícil você estancar todo o sofrimento de uma pessoa, principalmente no hospital, com pacientes terminais, né? Com pacientes até certo ponto que ficam isolados, não é? Porque nós estamos falando de famílias que ajudam, mas tem uma grande quantidade de pessoas que não tem ninguém. Exatamente. Então vocês se tornam a família deles, né? Há uma porcentagem muito grande nos hospitais de pessoas que são esquecidas pela sua família ou que nem mesmo têm família, né? Então o papel da capelania, dos visitadores da capelania, ele se torna um trabalho ainda mais importante para essas pessoas, né? E a maior, então, como eu estava dizendo, nós temos há famílias, né, que contribuem para o tratamento, né, do paciente, mas há famílias que por uma disfunção na família, elas acabam até trazendo mais sofrimento para o paciente, né? Então, nós procuramos auxiliar também nessa parte. Eu achei interessante quando você estava falando da equipe, eu fiquei sabendo que a sua esposa também participa dessa equipe assiduamente, né? Sim. E isso é bom para o senhor também, né? Para você. Com certeza. Não é? Estarem os dois engajados, porque isso acaba consumindo um tempo, às vezes, que distancia o casal, né? É verdade. Então, mas nós, graças a Deus, Deus me abençoou muito irmã com a esposa Rose, que eu tenho, a Rose, né? Um grande abraço à irmã Rose, né? Esposa do pastor Davi, que também tem lutado bastante nesse ministério de capelania. E, inclusive, né, pastor, esse trabalho já era um sonho que a nossa igreja tinha há muitos anos atrás, essa atividade, né? Esse ministério, esse serviço, porque ministério significa serviço, né? Já era um sonho de muitos anos.
E nós, pela graça de Deus, nós estamos lutando já para implantar esse trabalho, para também nós termos pessoas treinadas para fazer isso. Há mais de 10 anos estamos lutando. E nós fazemos treinamento com a ACE, é a Associação de Capelania Evangélica Hospitalar, que fica em São Paulo. Essa associação ela é presidida pela capelã Eleni Vação. Ela é uma senhora, uma pessoa com uma vasta formação e uma vasta experiência nesse trabalho, que já há quase 40 anos iniciou suas atividades e eles já treinaram e implantaram quase 200 capelanias, equipes de capelania hospitalar, tanto no Brasil como no exterior. Viu, pastor? A gente fala assim, dá a impressão que é uma coisa simples, você vai entrando, vai falando, mas conversando certa vez contigo, você disse do cuidado das palavras, do que você conversa com o paciente, do que você canta para o paciente, é tudo monitorado. Sim. Infelizmente, muitas portas de hospitais se fecharam para os evangélicos, exatamente pela postura de muitos evangélicos e líderes, pastores evangélicos dentro do ambiente hospitalar, né? E isso por falta de conhecimento do ambiente do hospital. O ambiente hospitalar ele é completamente diferente do ambiente de uma igreja, por exemplo, né? E ali o momento em que o paciente vive é um momento completamente diferente do ambiente fora do hospital. Então, no hospital existem regras. Então, a primeira qualidade para uma pessoa poder fazer o trabalho hospitalar, ela tem que ser uma pessoa que se sujeita a regras, se submete a regras, né? Então, o hospital, você tem diversas regras de biossegurança, para evitar a contaminação, para evitar a proliferação de infecções e bactérias. Então, é necessário a lavagem de mãos. Existe também, a maior parte das pessoas sabe disso, existe a questão, existem pacientes que estão no isolamento, estão com bactérias, e é necessário usar uma paramentação para você poder ter um contato com esse paciente. Então, existe uma série de regras para você atuar dentro do ambiente hospitalar. Esse tipo de trabalho, ele também alcança as UTIs? As UTIs também, tá. Inclusive as UTIs. As atividades da capelania hospitalar, elas atingem todas as áreas do hospital. Área de queimados, UTI, oncologia, clínica geral, pediatria e os profissionais da saúde, né? E então, pastor, além de todas as regras que existem dentro do ambiente hospitalar, ainda você tem que saber o que você vai, qual vai ser a sua forma de atuação, especialmente junto aos pacientes, né? Nós não estamos ali tão preocupados com o que vamos falar, mas a grande preocupação nossa é de ser um instrumento de conforto para as pessoas. Nosso objetivo é esse, é levar conforto, levar esperança. Às vezes chorar com os que choram é muito mais efetivo do que falar com o que está sofrendo, né? Exatamente, exatamente. E isso requer que haja da parte da equipe pessoas dispostas a ouvir ativamente, né? E pessoas que estão também treinadas para saber o que ele pode falar e o que ele não pode falar para o paciente. Por exemplo, um assunto que nós não tocamos é em cura. Nós cremos na cura divina, sabemos que Deus pode curar qualquer pessoa quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, independente de nós falarmos de cura ou não. Mas isso é importante você dizer, porque dá a impressão que o serviço de capelania é aquele serviço que vai levar cura para o paciente enfermo. Mas na realidade a prioridade é levar o conforto. A amizade, o abraço, não é? E numa possibilidade, não é? Anunciar o evangelho, talvez através de uma canção, não é? De um testemunho, mas é importante você dizer isso. Então, pastor, nós não falamos de cura, não oramos por isso. Por quê? Porque nós não sabemos qual que é o propósito de Deus para cada pessoa especificamente, né?
Há pessoas que Deus quer curar, que Deus vai curar. Agora há outras que Deus não vai curar. E se nós despertamos essa expectativa... Isso faz parte de uma regra? Ou é uma regra do hospital? Não, é uma regra da capelania. Da capelania. Exatamente. Tá. Mas essa regra, ela é fruto do próprio entendimento da teologia do sofrimento, né? Da teologia do sofrimento, que não é que os irmãos, vocês sabem disso, né? Que não é porque eu sou cristão que eu não vou sofrer. Não é porque eu sou cristão que eu não vou passar por enfermidades. Exatamente. Não é porque eu sou cristão que eu não vou morrer. Não é porque eu sou cristão que eu até não posso passar por enfermidades graves, né? Então, nós procuramos levar esse conforto, não tocamos na questão da cura para não gerar uma expectativa, porque senão aí a pessoa fala, então Deus não me curou, foi porque eu não tenho fé, ou porque eu tenho algum pecado. Aí cura do lado e não cura ele, né? Aí nós vamos piorar a situação do paciente, vamos criar uma confusão, e até muitas pessoas vão se revoltar contra Deus. Então nós não tocamos nessa parte. O nosso objetivo é levar conforto através de mensagens bíblicas, mas tudo sempre partindo do ouvir. Porque se nós queremos confortar, se nós queremos ajudar uma pessoa, a melhor ajuda que a gente pode dar para essa pessoa é ouvi-la. E a partir daquilo que ela fala, nós vamos, de acordo com a palavra de Deus, levar um conforto, levar uma saída para essa pessoa. Graças a Deus, é um trabalho extremamente edificante, né? Com certeza. Que Deus possa levantar muito mais pessoas, né, com esse propósito de servir os que sofrem. Amém. Parece-me que se você trouxe uma literatura a respeito do assunto, não é? Sim, eu trouxe... Ele trouxe aqui um livro de Eleni Vazão, que ele Vação. estava falando. Isso. Vação, desculpa. No leito da enfermidade. Está vendo? Deve ser muito bom para você trazer aqui para falar dele, não é? Esse livro, ele é praticamente o manual da capelania hospitalar. Então, a nossa equipe aqui em Bauru, por exemplo, esse aqui é o nosso manual. Todas as pessoas da nossa equipe, qualquer pessoa que queira participar, primeira coisa, tem que ler o livro No Leito da Enfermidade, a primeira coisa. E depois, a nossa equipe, por exemplo, nós procuramos fazer um trabalho de educação continuada. Então nós temos reuniões bimestrais com a nossa equipe, onde nós estudamos esse manual. E outras informações que nós aprendemos nos treinamentos que fazemos lá em São Paulo. Então, muito bom. Quem quiser comprar, deixa eu ver a editora. Ele é da editora Cultura Cristã. Editora Cultura Cristã, de Eleni Vação. Eleni Vação. No Leito da Enfermidade. Da enfermidade. Você, estando interessado em participar de capelania, precisa ler aqui primeiro, é o manual, não é? Não corra fazer sem ler primeiro o livro, e depois você vai ter todos os outros passos e caminhos diante de você. Pastor Davi, vamos aqui... deixa eu achar aqui meu script, depois saindo um pouco desse processo de capelania, eu queria perguntar para você, como é que você está vendo a igreja hoje, a igreja do século XXI, um panorama geral, porque é muita coisa que eu acho que não dá para a gente conversar aqui, mas como é que você está vendo a igreja hoje? Igreja evangélica, lógico, né? Olha, pastor, a gente sabe que esses dias eu ouvi uma frase que é interessante, né? Que diz que toda generalização não é inteligente. Então, é claro que existem muitas exceções, né? Mas de um modo geral, eu vejo que a igreja de hoje, a igreja evangélica de hoje, é uma igreja que tem muitos recursos, tem muitas oportunidades, mas que não está aproveitando essas oportunidades. Eu poderia até tomar como base aquela passagem de Atos, quando Pedro,
cura o paralítico na porta lá no templo, né, na porta de Formosa, né? E ele diz para aquele paralítico: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, né? Então, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era uma igreja que tinha poucos ou quase nenhum recurso, mas eles tinham o poder do Espírito, eles tinham autoridade, né? E por isso eles puderam dizer para aquele paralítico: levanta e anda. Hoje, por outro lado, a igreja é uma igreja cheia de recursos financeiros, recursos de comunicação e etc., mas infelizmente, de um modo geral, é uma igreja que não pode dizer para os paralíticos: levanta-te e anda, né? Então é uma igreja cheia de oportunidades, uma igreja que cresceu bastante, e de certo modo até o seu crescimento, em parte, não é um crescimento saudável, foi um inchaço, não foi um crescimento. E uma igreja que se esqueceu da sua mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Hoje eu tenho constatado, conversando com diversas pessoas, até mesmo pastores, se você perguntar para muitos pastores hoje, pastores, o que é o Evangelho, ele não vai saber descrever para você o que é o Evangelho, né? Então é aí que está o calcanhar de Aquiles da igreja hoje, é esse. A igreja não conhece a sua mensagem, ela de um modo geral se perdeu da sua mensagem, né? E ela acabou aderindo, por se desviar da sua mensagem, aderindo a uma série de ideias, de filosofias e de doutrinas completamente estranhas à Bíblia, né? Então a gente podemos falar da teologia da prosperidade, podemos falar da teologia da confissão positiva, né, que tem seus proponentes, por exemplo, no Rema e na teologia do Kenneth Hagin, né? Nós temos a teologia do teísmo aberto, a teologia liberal e uma série de outras teologias, a própria, né, até estava conversando com o pastor Rogério a questão, né, a teologia da missão integral, por exemplo. A missão integral, a missão cristã, ela é por natureza uma missão integral, né? E nós temos uma linha saudável da missão integral, que é representada pelo pastor já saudoso, João Stott, o René Padilha também. Mas nós temos uma outra ala da missão integral que substitui a mensagem do Evangelho pela ação social, e tem raízes no marxismo, né? E aqui estamos só lembrando algumas, né? Então a igreja de hoje é uma igreja que se desviou da sua mensagem, se esqueceu da sua mensagem, e por isso, inclusive, é uma igreja que não prepara os cristãos para, por exemplo, enfrentar o sofrimento, enfrentar a dor, enfrentar as vicissitudes da vida. É exatamente isso, como eu vejo também, porque ela ficou assim como que desintegrada. Nós já tínhamos assim um tipo de grupos, não é? Os grupos tradicionais, você vê lá batista, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus, que eram os mais, não é, conhecidos. E desses grupos, né, começou a haver esses desvios. Surgiu o neopentecostalismo. Dentro desses próprios grupos, né, começou a sair esses desvios. E eu vejo assim que é uma igreja, né, todos esses factoides, que gosta de pregar o que o povo quer ouvir. Você concorda com isso? Com certeza, com certeza. Então, se é uma mensagem aprazível e gostosa, ele está falando do sofrimento. Ninguém quer ouvir que o sofrimento faz parte da existência. Na verdade, se eu vou sofrer, Deus vai vir antes e não deixar eu sofrer. E se eu sofrer, Deus não está comigo, não é? Então a gente vê uma igreja que perdeu esse feeling do Evangelho, né, da centralidade de Cristo. Eu acho que o pior de tudo isso é a centralidade de Cristo, não é, pastor? Exatamente, pastor. Pouco se fala de Cristo, né? Hoje, esses ramos, não é, que se dividiram e alteraram,
você sempre, como eu disse até com o pastor Rogério na entrevista passada, você precisa, parece que dar uma forcinha para Deus, para ver se algo acontece. Por exemplo, pastor, hoje também vivemos dias em que nós temos que convencer a igreja que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra inspirada e autoritativa de Deus, infalível, inerrante e suficiente. Hoje é necessário nós fazermos esse trabalho é claro que nós não somos nós que convencemos as pessoas disso, é o Espírito Santo de Deus, né? Mas ele nos usa para isso, né? Então hoje é uma igreja que precisa ser convencida de que a Bíblia é a palavra de Deus. E um outro ponto, pastor, que me incomoda muito, é a questão do culto. Uma igreja que desaprendeu a cultuar a Deus. Hoje, infelizmente, o culto de muitas, não todas, mas de muitas igrejas evangélicas, é um culto centralizado no homem, é um culto completo, que valoriza apenas as emoções, os sentimentos, e que não visa enaltecer, glorificar a Cristo e humilhar o pecador e apresentar o Salvador, né? Certa vez eu ouvi essa colocação, né, que o Evangelho faz isso, a glória de Deus faz isso. A glória de Deus, ela exalta, glorifica a Deus, humilha o pecador e apresenta o Salvador, né? Eu acho que um dos caminhos, e a gente tem ainda para poder nos manter absolutamente com os pés na doutrina e o coração na doutrina dos apóstolos, seria o discipulado, né? Você investir em discipulado. E como é que você vê, qual a importância do discipulado nesse contexto todo de igreja? A importância do discipulado é fundamental. Primeiro porque Jesus Cristo, ele ordenou que nós façamos discípulos. É uma ordem de Jesus, né? E a função da igreja, o trabalho da igreja é discipular pessoas. O que é discipular? E aí posso apresentar, pastor? Claro, fica à vontade. Quero sugerir essa outra literatura aqui, do Ministério 9 Marcas, publicado pela Edições Vida Nova, que fala sobre discipulado. O que é o discipulado? Discipulado nada mais é do que seguir a Cristo. Aqui está dizendo como ajudar outras pessoas a seguir a Jesus, Mark Dever. Exatamente. Não é? Então o discipulado, o nosso discipulado, em primeiro lugar, ele envolve o ato de nós seguirmos a Cristo, seguindo as condições que ele impõe, e também nós ajudarmos outras pessoas a seguirem Jesus, né? E tudo isso, como nós já falamos aqui, parte primeiramente do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Porque uma pessoa só vai poder ser um discípulo de Jesus e ensinar outras pessoas a seguirem Jesus a partir do arrependimento e da fé no Evangelho de Cristo. Mas o discipulado, ele tem só este cunho de formar o discípulo e apresentar a doutrina, ou ele também invade a área social de uma pessoa, a vida, todo o ser de uma pessoa? Como que funciona? Olha, pastor, na minha opinião, o discipulado é algo que está presente em toda a nossa vida. O discipulado não é... Assim, eu queria dizer, o discipulado tem o poder de educar também? Claro, sim. Aliás, essa é a grande finalidade da educação cristã. É discipular pessoas, não apenas informar as pessoas, mas formar discípulos. E aí isso envolve tanto um conteúdo objetivo, né, doutrinário, bíblico do discipulado, como também o próprio aprendizado de como é que eu vou aplicar, como é que eu vou praticar aquilo que a Bíblia ensina. Porque quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, sede meus imitadores, olha só, isso é forte, né? Como eu sou de Cristo. Então, me imitem, não só como missionário, não só como aquele que leva a palavra, mas o caráter, a essência da pessoa. Então, eu creio assim, o discipulado vai levar
uma bagagem muito intensa e muito grande para que realmente essa pessoa se aperfeiçoe no que Deus fez na vida dela do novo nascimento. É verdade, né? pastor, é verdade. Porque às vezes a gente fala, nós vamos discipular das doutrinas básicas, é assim que a igreja pensa, e socialmente você não prepara a pessoa, você não trabalha no caráter dela. Então acho que o discipulado tem tudo a ver com a nova formação desse novo ser que Deus implantou em cada um, não é? Com certeza. Que recebe pastor. Jesus pela fé. Com certeza. Não é? Agora, eu cheguei nesse ponto, pastor, porque a igreja, na verdade, ela é constituída de famílias, não é? E às vezes existem nas igrejas famílias inteiras de um mesmo sangue. 2 aqui, 3 aqui. Quando você chega na igreja, é seu irmão, é seu pai, é seu tio. Nossa, tá todo mundo envolvido. Então, quando o discipulado ele é eficaz, a família também se torna eficaz. Com certeza. Não é? Como é que você vê a família hoje dentro da igreja? Olha, aqui existe pressão, hein, pastor? Existe pressão, você pode tudo, você pode até se divorciar, você pode até se separar, buscar felicidade com outro, e isso cresceu de uma forma tão grande que existem até pastores, muitos pastores divorciados. No Brasil, nós estamos falando no contexto nosso. Infelizmente. Bom, a importância... Como alcançar as famílias para que se mantenham em harmonia? É isso, na verdade, que eu queria perguntar. Eu vejo assim, pastor, que a importância da família. Eu me lembro, meu avô, não sei se o senhor chegou a conhecer o saudoso pastor Orfeu, meu avô tinha um quadrinho na porta da casa dele, e depois que ele faleceu, eu herdei esse quadro, hoje eu tenho na minha casa. Né? Você tem uma grande herança então, né? Tenho. E aí esse quadrinho lá que o meu avô tinha na casa dele dizia assim: nenhum outro sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Nenhum outro sucesso na vida compensa o fracasso do lar. E meu avô sempre dizia que a família é a nossa primeira igreja. A igreja ela é constituída de famílias. Inclusive, recentemente eu ouvi um depoimento daquele pastor Josh McDowell, que ele escreveu aquele livro Mais que um Carpinteiro. Ele teve alguns anos atrás aqui no Brasil, e ele disse que o maior perigo que a igreja corre hoje não é tanto o perigo de heresias, mas é o perigo do esfacelamento de famílias. Então nós podemos até ter igrejas que são doutrinariamente ortodoxas, mas se as famílias se despedaçarem, se desfacelarem, o que vai acontecer com essa igreja, que é composta por famílias? Então, na minha opinião, eu acredito que nós vamos alcançar as famílias primeiramente através do trabalho pastoral. Eu vejo que o papel do pastor é estar junto das famílias, tanto instruir no púlpito da igreja a respeito da vida familiar, como o próprio pastor também ser um exemplo, né, um modelo a ser seguido familiar, e através do contato pessoal. E aí entra a questão do discipulado, né, E através deste contato pessoal do discipulado, o pastor instruir de acordo com a palavra de Deus a família, baseado nas escrituras, né? Para que a família, ela seja uma família que esteja voltada para glorificar a Deus, e não cada um agradar a si mesmo, que já começa daí, né? A família existe para glorificar a Deus, para servir a Deus. E eu creio que o papel do pastor é muito importante. Hoje, dentro de um modo geral das igrejas, nós vemos alguns movimentos que são saudáveis. Por exemplo, o movimento de pequenos grupos e grupos caseiros, etc. Ele é muito importante. Mas nós precisamos tomar cuidado para que este tipo de atividade não venha substituir o trabalho do pastor. O contato pastoral, pessoal do pastor com as ovelhas. Porque eu tenho, na escola que eu tenho aprendido com o pastor Edson Kinesi, né?
que para mim é um privilégio poder aprender, estar ao lado dele para aprender, se o trabalho pastoral ele se restringir só ao púlpito, nosso trabalho está incompleto, porque o nosso trabalho requer o envolvimento pessoal com tanto membros da igreja como pessoas que são congregados da igreja. Por isso que existe a importância de um colegiado de pastores, né? Exatamente. De pastores que tenham compromisso realmente com a igreja, com famílias, com o reino, para que juntos possam fazer. Porque depender de um só é difícil. Fica meio difícil. Com certeza, com certeza. Todos comprarem essa ideia, né? Nós precisamos ser pastores fora do púlpito. Exatamente. E assim, né, pastor, dentro dessa, que é tudo isso que nós estamos falando aqui é uma filosofia bíblica de ministério, né? E então, através do aconselhamento bíblico, o pastor e outros líderes que o pastor treinar para isso, né, que a função do pastor também é equipar, treinar outras pessoas, para trabalhar no aconselhamento bíblico com essas famílias. Inclusive, nós temos todo ano a ABCB, que fala de aconselhamento bíblico, onde ela mostra que a Bíblia é extremamente suficiente para resolver todos os problemas que estão diante de nós, né? Que nosso grande psicólogo é o Senhor Jesus Cristo. É verdade. E eu tive o prazer de conhecer esse seminário. Vou voltar o ano que vem de novo, né? Quem sabe nós vamos vamos junto, talvez, né, pastor? Talvez a gente chame o pastor Rogério para cair na carona, né? Aí ele paga tudo para nós. E temos também aquele Ministério da Fiel também, que tem nos ajudado bastante em como a gente prosseguir centrado naquilo que é necessário na igreja. Porque todos esses movimentos que nós falamos, de desvios, tá? Tirando a centralidade de Cristo, não sei se você vai concordar, você está livre para dizer o que está no teu coração. Ele está tirando a palavra da igreja, a palavra mesmo, e levando a oração para uma oração sem objetivo final. Porque quando a oração ela trabalha no crente para esta vida, ela não tem um objetivo final. Não é? Qual que é a importância na igreja hoje da palavra e da oração? Fundamental. A palavra e a oração é fundamental. Aliás, hoje nós é que complicamos a igreja, né? Porque a igreja, na verdade, o que ela é? É uma assembleia de cristãos nascidos de novo, batizados, comprometidos uns com os outros, que se reúnem para pregar e ouvir a palavra e orar. Né? Então a palavra de Deus, ela é o genuíno leite espiritual, né? A palavra de Deus, como nós já falamos aqui, de todas as qualidades, os atributos da palavra de Deus, da inspiração, da suficiência, da autoridade, da inerrância das escrituras, que é outro nome dado à palavra de Deus, né? E eu gosto muito também de estudar os catecismos da Reforma. Então nós temos o breve catecismo de Westminster, e também o próprio catecismo batista de Spurgeon. A primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. Aí vem a segunda e a terceira, a segunda pergunta: qual é a única regra que Deus nos deu para nós aprendermos a maneira de glorificá-lo e de termos comunhão com Ele? Aí vem a resposta: a única regra são as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento. E o que as Escrituras ensinam para nós principalmente? As Escrituras nos revelam quem é Deus e o que Ele requer de nós. Então, a importância da palavra é por quê? Porque a palavra, ela é a revelação especial de Deus para nós. Nós só vamos conhecer a Deus verdadeiramente pela palavra. O verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, não o Deus inventado pela imaginação do homem. Vamos conhecê-lo pela palavra.
E nós também só vamos conhecer a vontade dele para a nossa salvação através das Escrituras. Tá bom, o pastor já começou a pregar, né, pastor? Porque a gente acaba se empolgando. Mas eu quero falar da oração também. Não, você vai falar. Porque isso está no pastor, né? Eu começo a perceber o quanto isso é importante. Então eu acabo querendo me expressar, e eu acho que isso é notável, viu, pastor? Não estou recriminando, não, Sim. viu? É notável, porque a gente parece que quer abrir a cabeça das pessoas para a pessoa entender o que a gente está falando, o que é substancial. Agora fale da oração, então. E palavra sem oração, vai ser muito difícil de haver um entendimento da palavra de Deus sem a oração, né? Que através da palavra, uma coisa bem simples, né? Através da palavra Deus fala conosco, e através da oração nós falamos com Deus, né? Então hoje outra arte que precisa ser restaurada na igreja, nas nossas vidas, é a arte da oração. A oração é uma arte, né? A oração é a maneira mais íntima de nós termos comunhão com Deus. Orar, eu gosto dessa definição, orar é praticar a comunhão com Deus, né? Então a oração tem um papel fundamental, porque até mesmo para que nós possamos compreender as Escrituras, nós precisamos clamar pela iluminação do Espírito Santo de Deus, né? E a oração, então, ela é esse diálogo, não apenas um monólogo, né, mas é um diálogo onde nós falamos com Deus, mas nós também conhecemos a Deus através da oração. Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem na oração é de não dar tempo de Deus falar, né? Porque nós jogamos todos os nossos anseios, nós até adoramos, louvamos, nos levantamos e vamos embora. Ué, espera, Deus quer falar alguma coisa, não é? Deus precisa me instruir naquilo que eu falei. E eu saio, aí eu fico, Deus não me ouviu, né? Mas tinha que ficar mais um pouquinho, né, pastor? Exatamente. E a gente vê, né, pastor Daniel, que a importância do pastor, dos líderes da igreja, pastores, diáconos, professores de escola bíblica, discipuladores, qualquer líder da igreja, exemplificar a importância da palavra e da oração na sua vida, né? Então, tudo começa na vida da liderança e também na maneira como a palavra e a oração ocupam espaço dentro dos cultos da igreja. Então, dentro dos cultos, das reuniões da igreja, sempre tem que mostrar a importância da exposição da palavra de Deus, né? E também da oração. Então, hoje um grande desafio que todos nós, eu acredito que precisamos reaprender isso, é como levar a igreja a orar hoje, os irmãos da igreja a orar. Como é que os cultos da igreja, eles podem ser cultos ricos de pregação, mas também ricos em oração. Hoje, infelizmente, muitas vezes nós nos preocupamos mais em cantar, com instrumentos, etc. Mas qual é o tempo que nós damos para a oração? E querendo ou não, tudo isso é uma mensagem que está sendo passada para as pessoas que vêm participar dos cultos, né? É verdade. E nós, num contexto geral assim, pelo menos na minha igreja, na minha comunidade, na qual eu sou pastor, a gente está sempre assim bombando, incessantemente. A gente acaba se tornando às vezes chato, sabe? De tão repetitivo que você acaba se tornando em relação a essa questão do estudo bíblico, da participação no estudo bíblico, a igreja que tem a escola bíblica, não é? Ou no domingo, ou na quinta, ou na sexta, depende do dia que ela tem o seu estudo bíblico. As pessoas, quando chegam diante da palavra, elas parecem que têm medo de serem confrontadas. E existem muitas coisas que fazem e que, se mexer naquilo lá, vai ficar estranho. Perdão. E a pessoa acaba se afastando, e a oração, você está sempre, vamos orar, e é uma
é um pesar às vezes, né? Você não vê o fluir no coração do crente por essas necessidades tão determinantes na igreja, né, pastor? É verdade, pastor. Não sei se na sua igreja é mais fácil, não é? Não é não. Não é? Se Graças a Deus temos muitos irmãos que entendem isso, mas temos outros que não. Nós vemos, pastor, o senhor estava falando aqui, eu estava me lembrando de como é que viviam os primeiros cristãos, lá em Atos capítulo 2. Eu me lembro muito daquele texto. Porque essas coisas que nós estamos abordando aqui, elas não são meras opiniões nossas, mas elas representam a visão que Deus tem para a igreja dele, né? Então você vê como é que os primeiros cristãos viviam. Eles perseveravam, eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. Então, isso mostra o quê? Que essa é a visão de Deus para a sua igreja. É isso que Deus espera de nós hoje. E a falta desse desejo de orar, a falta desse desejo de sede da palavra de Deus, de sede da presença de Deus, é um claro sinal de que nós também precisamos de um avivamento espiritual, um despertamento espiritual. E nós precisamos orar e clamar por isso, né? E enquanto o Espírito Santo, né, não derrama esse avivamento, porque ele é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus, um avivamento, um despertamento não é uma coisa produzida pelos homens. Nós devemos procurar alinhar as nossas vidas e as igrejas que nós servimos àquilo que o Novo Testamento ensina. a gente só não pode confundir, né, pastor, que derramar do Espírito Santo é uma coisa e dons carismáticos são outra outras, coisa, né? Porque senão daqui a pouco, você vai derramar o Espírito, eu tenho que falar em línguas, eu tenho que profetizar, Exatamente. eu tenho que fazer um monte de coisa. Você não tem que fazer nada, você tem que estar avivado. Exatamente. Receber o poder do Espírito Santo é receber a vida de Deus, né? Fluir a palavra, fluir na oração, buscar a salvação dos homens. E se, porventura, os dons carismáticos estiverem numa situação em que eu esteja vivendo e eu precisar deles, Deus vai me orientar. Se não, não é? É verdade. Nós temos vários dons, outros excelentes dons, que a palavra fala que nós somos capacitados por Deus, mas isso é assunto para outra vez. Porque senão aqui a gente não termina, né? É verdade. Nunca, né, pastor? Então eu quero agradecer a sua presença aqui. Queria que você desse uma saudação final. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Uma saudação final a todos esses que estão nos ouvindo. Pastor, eu é que quero agradecer o privilégio, a honra de estar aqui com o senhor, com o pastor Rogério e com todos aqueles que nos assistem, né? E eu quero deixar um versículo bíblico para todos nós, para você que me assiste. Eu quero deixar o versículo de 1 Coríntios 15:58 que diz, né? Sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então que você e eu, nós sejamos firmes e inabaláveis no Senhor, né? E trabalhadores dedicados na obra do Senhor, porque tudo que nós fazemos para Deus, fazemos no reino de Deus, talvez não tenha muito valor diante dos homens, mas para Deus ele tem muito significado e será grandemente recompensado por ele. Que Deus abençoe a todos. Amém? Muito obrigado. E chegamos ao final de mais um programa. Com alegria, sim, um prazer enorme, recebemos aqui hoje o pastor Davi Munhoz. Como eu disse no começo, não só pastor, mas também amigo, não é? E eu peço a Deus que Ele faça prosperar todos os seus passos, prosperar o seu ministério, como você bem disse, o seu serviço, né? E que na tua carreira esteja sempre aquele belo hino do cantor cristão: no serviço do meu rei eu sou feliz. Amém. Não é? Amém. Porque
As lutas vêm, as provas vêm, pressões de todos os lados, mas no serviço do meu Rei, eu sou feliz. Amém. Deus abençoe. Eu que Pastor agradeço. Davi, Deus abençoe o senhor em também. nome de pastor. Jesus. A você um grande abraço e até a próxima. Logo, logo estaremos juntos de novo. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, seus negócios. Grande abraço aqui do pastor Daniel. Tchau, tchau.